Bom, vamos falar agora sobre algumas características das populações. É sabido que as populações não são estruturas estáticas, né? Elas vão sofrendo mudanças em sua composição com o tempo, né? E com algumas condições também abióticas, né? Como, por exemplo, a influência de temperatura, a influência da pluviosidade. É sabido que os indivíduos eles têm uma interferência muito grande do clima. Nós mesmos, seres humanos, nós sentimos que ao mudar a temperatura, a umidade, nosso organismo ele tem algumas manifestações, né? Muitas pessoas se manifestam assim de forma positiva em períodos mais frios, né? O organismo parece que é mais bem adaptado a uma temperatura mais baixa. Outros preferem, né, por questões até fisiológicas, períodos mais quentes, né? E os organismos todos eles sofrem essa interferência. E isso pode mudar um pouco a configuração de uma população. Em períodos mais abundantes, em que você tem maior pluviosidade, uma temperatura, uma chegada de energia maior no sistema, obviamente nós temos nessa condição um aumento do número de indivíduos, pois a taxa de natalidade pode aumentar. Então, normalmente, nós temos no nosso planeta ciclos. Existem anos em que se tem mais chuva e em anos que não se tem tanta chuva assim. E normalmente isso acontece com uma certa com uma condição mais cíclica, uma certa frequência. A cada 10 anos ou a cada 5 anos nós temos essas situações. No entanto, em anos em que a pluviosidade não é tão alta, em que se tem um recurso alimentar e energético menor, as taxas de natalidade já não são tão elevadas. O que nós temos é um aumento, por exemplo, das taxas de mortalidade, porque algumas relações entre os indivíduos dentro da população podem não ser tão amigáveis. Existiria, por exemplo, a condição da competição. Mas essas são temáticas que nós comentaremos em uma oportunidade posterior, né? Uma outra situação que também é influenciada por isso é o movimento. Muitas das vezes a falta de um determinado recurso faz com que os indivíduos eles tenham de procurar esse recurso em outro local. E tanto as taxas de natalidade e mortalidade quanto o movimento dos indivíduos, e esse movimento ele pode ser um movimento de saída dos indivíduos em busca de recursos ou um movimento de chegada de indivíduos de outras populações em uma população onde os recursos são mais abundantes, onde se tem uma área maior, onde se tem mais alimento, onde se tem mais parceiro sexual, por exemplo. Então, essa população aumentaria pela chegada, pela imigração de indivíduos. Então, isso tudo muda a configuração populacional. Tanto as características de mudança em virtude de alterações abióticas, quanto as mudanças por alteração biótica, como é o caso do movimento. O número de indivíduos dessa população, então, ele vai sempre sofrer variações. O número não é sempre preciso, ele vai oscilar. E a oscilação ela é algo aceitável dentro de uma leitura populacional ao longo do tempo. A população ela não se mantém estática durante décadas e décadas. Em uma década ela pode sofrer alterações numéricas muito perceptíveis, né? Muito acentuadas até, dependendo dessas condições que eu comentei com vocês de maior ou menor disponibilidade de alimentos, de local para reprodução, de parceiros sexuais, tudo isso estimulado por condições abióticas. Lembrado a vocês que o biota e o abiota eles vivem numa correlação onde um pode alterar o outro. O biota, obviamente, ele tem uma influência muito grande do abiota. E o abiota também pode ser alterado pelo biota, quando, por exemplo, o biota ele retira uma montanha, né, em uma mineração, né, em outros exemplos aí que não é o objeto do nosso comentário hoje. Os processos que estão ligados às taxas de natalidade, ou seja, ao nascimento, e às taxas de mortalidade e ao movimento dos seus indivíduos, são processos que têm uma grande interferência
nos aspectos também que se refere à evolução das espécies. Algumas espécies acabam se adaptando muito bem a essas grandes alterações e, com isso, por exemplo, começam a ter características migratórias, como acontece com vários animais nas savanas africanas, por exemplo, que durante algumas temporadas do ano, durante alguns períodos do ano, eles se afastam do local onde naturalmente ficam, né, do seu habitat principal, e vão buscar recursos que estão escassos em outros hábitats. Isso ainda falando de animais de característica migratória, existem outros que, por sua vez, utilizam do recurso migração em momentos em que se há necessidade de maior energia e segurança para a reprodução. Então, essas são condições onde a evolução foi, digamos, entre aspas, moldada por essas imposições ambientais. E esses processos eles estão muito ligados com os princípios da seleção natural, pois aqueles que não conseguem se adaptar a essa condição, migrando ou promovendo uma sobrevivência nessa imposição, conseguindo parceiro, conseguindo alimento, conseguindo abrigo, ou seja, se mostram um tanto quanto mais bem adaptados, eles são selecionados positivamente. E aqueles que não conseguem, infelizmente, são deletados da população. É uma seleção negativa desses espécimes, desses indivíduos, né? E isso, aparentemente, soa com um ar de negatividade, né? Essa morte de indivíduos em população, mas isso faz parte também do processo de seleção natural, no sentido de manter na população somente os indivíduos mais bem adaptados, mais fortes, mais bem condicionados àquela imposição ambiental, ao funcionamento daquele ecossistema, daquela comunidade. Bom, do ponto de vista biológico, temos duas principais escalas dentro da ecologia: o espaço e o tempo. Nós já até comentamos um pouco a respeito dos mesmos, né, agora há pouco, e eles são elementos muito importantes na definição de uma população. Por quê? Ela pode ser uma população de leitura de escala contínua no tempo, onde nós vamos ver gerações sobrepondo gerações dentro de um aspecto de descendência, né? E também temos a questão da sua localização dentro do espaço, onde nós temos a ancestralidade, né? Onde indivíduos que viveram numa determinada região, eles migram para outras e ali eles podem dispersar, por assim dizer, aquela espécie, ou eles podem, por sua vez, também gerar uma nova espécie a partir de um processo chamado isolamento reprodutivo, onde, por sua vez, gera uma outra situação chamada especiação, onde uma espécie se forma a partir do momento que perde a sua coligação, a sua ligação com outros indivíduos da sua espécie inicial. Isso pode acontecer, por exemplo, por ruptura de território, né? Uma ruptura natural por abalo sísmico, por exemplo, que tira um fragmento de terra de outro, é um exemplo. É óbvio que recentemente, na nossa história recente, isso não acontece, mas no passado era muito comum. Se tem análises aí do movimento tectônico do planeta Terra, de que o último grande deslocamento que ocorreu foi na região sul do continente africano, onde a ilha de Madagascar se rompeu do continente e, com isso, ela desconectou grandes populações de lêmures, né? O lêmure é um pequeno mamífero que existe em Madagascar e, por sua vez, os lêmures da ilha de Madagascar são diferentes dos lêmures do continente africano. Isso em função do que foi comentado anteriormente, que é o processo de especiação por isolamento reprodutivo.